Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Albert, contador da J Soluções. E mais uma vez, atendendo pedidos dos nossos seguidores, estou trazendo uma informação aqui muito importante para você, que é a contabilidade para restaurantes, bares, lanchonetes e similares. Foi um seguidor nosso que fez perguntas para a gente sobre essas informações e vou trazer essa informação para você fazer esse comparativo e ter melhor entendimento para você. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal da J Soluções, marcar o sininho e sempre receber nossas informações em primeiro lugar. Seguindo aqui ao quadro, pessoal, trouxe para você a informação sobre esse segmento, certo? Que é importante a gente analisar. Trouxe aqui 4 cenários: empresas do MEI, empresas do Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, com essa específica atividade, certo? Atividade para restaurantes, bares, lanchonetes similares. Primeira coisa, nós vamos tratar aqui de venda, tá? Venda de comida pronta, self-service, aquilo ou à la carte, certo? Isso incide ICMS, tá? Venda de comida pronta incide ICMS, fato gerador do ICMS, tá? Bebidas, tanto faz bebidas alcoólicas ou não alcoólicas, também é comércio, incide ICMS. E vou colocar uma observação aqui para vocês, que às vezes eu observo que há até uma confusão no sentido de comércio e serviço, que é serviço de fornecimento de buffet, tá? Isso é ISS, tá? Eu até coloquei aqui um CNAE, que é o código da sua atividade econômica, 5621/02, tá? Esse CNAE específico para serviços de buffet. Eu coloquei também os CNAEs aqui que podemos ser utilizados para restaurantes, certo? 5611-2/01 restaurante, certo? 5611-2/04 é bar sem entretenimento, 05 bar com entretenimento e 5611-2/03 são lanchonetes. São alguns CNAEs, são algumas atividades econômicas que você pode optar por seu estabelecimento, certo? Vamos aqui para a análise tributária. Primeiro fato, pessoal, MEI, microempreendedor individual. Já gravei vídeo sobre o MEI no nosso canal. Vá lá, assista, dou mais detalhes sobre como fazer esse cálculo, certo? Mas primeiro fato aqui, todos esses CNAEs que eu coloquei aqui, todas essas atividades, elas podem ser enquadradas dentro do MEI. Por exemplo, aqui, ó, pipoqueiro, churrasqueiro ambulante. Ele pode ser do MEI, certo? Pode trabalhar nessa atividade. Olha, o CNAE dele é 5612-1/00, tá? O churrasqueiro, pizzaiolo em domicílio, aquele que trabalha na própria residência, certo? Aquele que faz o serviço também de entrega. O confeiteiro, aquele confeiteiro independente, certo? O cozinheiro independente também, doceiro independente, fornecedor de alimentos preparados para a empresa. Então, tudo isso aqui pode ser um CNAE que pode se enquadrar dentro do MEI. Agora, tem algumas vedações, certo? Você tem que observar isso. Primeiro, o MEI é faturamento no máximo até 81 mil anos, certo? E ele paga um valor fixo, uma taxa fixa de 5% do salário mínimo, e mais R$5 a título de ISS ou mais R$1 a título de ICMS, tá? Observe que o MEI você pode se formalizar, pode constituir um CNPJ e são atividades específicas, certo? Somente essas atividades específicas relacionadas ao segmento de restaurante, de fornecimento de alimentos, certo? Que pode ser enquadrado no MEI. Vou dar um exemplo de MEI, é aquele baiuqueiro da esquina, aquele cachorro-quente, aquele baiuquinha da esquina, onde é somente ele trabalha, pode registrar no máximo um funcionário e você pode abrir um MEI respeitando as limitações de como funciona esta opção tributária. Seguindo aqui, a gente vai para o Simples Nacional, tá? O Simples Nacional é mais um regime tributário que pode ser enquadrado na sua empresa, no seu restaurante, certo? Na sua empresa de fornecimento de alimentos. Ela tem também suas limitações. O Simples Nacional, existe o sublimite estadual, que no caso é o Amapá, é 1.800.000, mas cada estado existe o seu sublimite, certo?
Por exemplo, São Paulo tem o seu sublimite, o Pará tem o seu sublimite, isso depende do PIB, certo? E existe o limite federal, que é o limite geral do Simples, que é 4.800.000, que é muito importante também a gente colocar aqui. Se você ultrapassar esse limite de faturamento da receita bruta anual, nesse caso você não tem como enquadrar dentro do Simples, certo? Então, fornecimento no caso de restaurantes e bares, lanchonetes e similares, pode ser enquadrado no Simples? Pode. Ele vai estar encaixado no anexo 1 do comércio, certo? Anexo 1 do comércio. E só um exemplo especificamente, já gravei também vídeo sobre o Simples, mas lembrando, anexo 1 do comércio, a alíquota inicial é 4%. E lembra que você tem que fazer aquela acumulação de faturamento e levar em consideração a sua receita bruta anterior para ver em que faixa você se encontra? E você tem que aplicar a fórmula, calcular o Simples lá no portal do Simples e recolher a guia. Dentro da guia do Simples, certo? Está incluso lá PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, CPP, certo? Que é o INSS patronal, ok? Está incluído o ICMS, tá? Então, que é o Imposto de Competência Estadual. É gerada uma única guia que chama-se DAS e vence dia 20 do mês subsequente, ok? E vou colocar uma informação importante, agora umas dicas importantes aqui para vocês, para empresas do Simples, certo? Primeiro aqui as empresas do Simples. Aqui eu falei em bebidas, certo? Um restaurante, um bar, ele vende comida e vende bebida, certo? E é muito importante colocar aqui para vocês uma situação. Bebidas em geral, cerveja, refrigerante, água, lembra disso? São substituição tributária. Quando você for declarar o Simples, coloquei aqui essa observação aqui, ó. Bebidas são substituição tributária. Quando você for declarar o Simples Nacional, não vá recolher novamente. Você tem que separar. Por isso que você tem que cadastrar no seu sistema, quando você for emitir o seu documento fiscal, separar o que é alimentação, o que é bebida. Porque na bebida, se você já pagou substituição tributária, quando você for vender, não vai mais tributar, porque o ICMS já foi pago anteriormente. Lembra da substituição tributária? Lembra disso? E o PIS/COFINS de bebidas é monofásico. É a mesma coisa, você já foi pago em operações anteriores. Se for monofásico, quando eu for vender esse produto, não vai gerar mais PIS/COFINS. Então, lá na minha declaração do Simples, lá no meu rateio, eu tenho que separar. Na hora que eu vou marcar, eu vou separar, vou segregar essa receita. Venda com substituição, venda sem substituição, venda com produtos monofásicos de PIS/COFINS e produtos sem monofásico de PIS/COFINS. No caso, bebidas, você vai informar. Vendi aqui no mês R$10.000. 5.000 de alimentação, 5.000 de bebida. Então, nesse caso, você vai ter que separar e segregar isso, porque senão você vai tributar e recolher novamente esse imposto. Isso é muito importante aqui, é um detalhe, uma dica muito relevante que você tem que levar em consideração. Outra dica relevante que eu vou colocar aqui para vocês, no caso aqui do Amapá, eu coloquei aqui para vocês bem bacana, no finalzinho em destaque, existe um decreto, decreto 4.319 de 2012, certo? Inclusive eu estou com o decreto em mãos aqui, no qual, se você ultrapassar o sublimite do Estado, você pode recolher o ICMS à parte do Simples, ok? E você vai recolher 2,85% sobre o seu faturamento, sobre a sua receita bruta. Ou seja, você continua dentro do Simples, certo? A título de PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição, CPP, mas a título de ICMS, não. Você sai do Simples e recolhe agora um percentual fixo de 2,85%. Ou seja, a título de Estado, você não vai mais estar dentro do Simples. Aí vai ter que pagar na apuração normal, regime de apuração normal. Mas você tem que verificar se o seu Estado existe algum regime, algum decreto especial relacionado a isso. No caso do Amapá, existe esse decreto, o decreto 4.319, que determina que
você pode pagar 2,85 para os contribuintes que ultrapassarem o sublimite estadual previsto pela Lei Geral do Simples, né? Mas também tem que seguir alguns requisitos. Tem que ter cupom fiscal, ou seja, tem que emitir cupom fiscal, certo? Que agora é a nota fiscal do consumidor eletrônico. Tem que estar com a situação cadastral dele regular, certo? Tem que efetuar, no caso do Amapá, compras no mínimo de 80%, ou seja, as suas compras, os seus produtos, os seus insumos, no mínimo de 80% no próprio território, no próprio estado. Para usufruir desses benefícios, justamente você tem que seguir esses requisitos. Você tem que enviar o SPED EFD, o SPED da apuração fiscal do ICMS. Você continua pagando os tributos federais, mas o ICMS você paga à parte. Isso é um decreto específico do Amapá, mas pode ter que no Pará tenha algum tipo de antecipação, pode ser que em São Paulo existe uma regra específica para bares e restaurantes similares. Lembrando, este decreto é específico para o segmento de bares, restaurantes, lanchonetes e similares, tá bom? Esse é um decreto específico para essa atividade e para o ICMS, tá bom? Seguindo aqui, indo para o lucro presumido, pessoal, mais um regime tributário que você pode optar para o seu restaurante, certo? Lucro presumido, primeira coisa que você tem que fazer, levar em consideração o ICMS, certo? Lembrando que o ICMS é apuração não acumulativa, débito com crédito. A alíquota do Estado, no caso do Amapá, a alíquota interna é 18, aí você tem que comprar os insumos, né, as mercadorias, vai te gerar um crédito. Mesma coisa, se for bebida, substituição tributária, você não vai pagar aqui. Lembrando também que você pode pagar um percentual fixo, também é outra questão importante. Se você, no caso, bares e restaurantes, ultrapassar o limite não só do Simples a título de regime tributário dos 4.800.000, mas quer continuar pagando o ICMS de acordo com o decreto, pagando 2,85, pode continuar pagando seus 2,85 separado do ICMS. E os demais, PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição, vai recolher dentro do lucro presumido. E também a parte do INSS sobre a folha. Lembra que agora aqui no Simples Nacional, o INSS, que é o CPP, está incluso a parte patronal dentro do Simples. Agora aqui no lucro presumido não, você vai ter que recolher lá 20% sobre o seu montante da folha, mais o sistema S, mais o grau de risco da tua atividade, enfim, calcular sobre o montante da sua folha, certo? E na apuração do lucro presumido, você vai pagar PIS 0,65, que é modalidade cumulativa, a apuração é mensal, tá? O ICMS também é apuração mensal, tá? O PIS/COFINS mensal paga 0,65 e o COFINS 3%, modalidade cumulativa. Mesma coisa aqui, você pode levar em consideração os produtos monofásicos para efeito de PIS/COFINS. Então, bebida, produtos que são monofásicos, você não vai pagar PIS/COFINS, só vai pagar sobre a sua alimentação, né? Sobre a comida que você está vendendo. E imposto de renda e contribuição social é trimestral. Lembra que eu já gravei vídeo sobre imposto de renda e contribuição do lucro presumido, no qual você vai somar a sua receita bruta do trimestre, janeiro, fevereiro, março, por exemplo, 100 mil em cada mês, total do trimestre, 300 mil. Sobre 300 mil, você vai aplicar a presunção de 8%. Lembra? 8% comércio, presunção de 8%. Ou seja, de 300 mil, a sua margem é 8%. E sobre essa margem de lucro, você vai pagar 15% de imposto de renda, que é a alíquota do imposto de renda, certo? E na contribuição social, a presunção já é 12%, certo? Então, o mesmo faturamento de 300 mil, aplica a presunção de 12% e aplica a alíquota de recolhimento 9%. E a apuração ela é trimestral, tá? Janeiro, fevereiro e março, você vai recolher no último dia útil de abril. Mesma coisa, e assim o trimestre seguinte, ou seja, os 4 trimestres do ano, tá? Muito importante você levar em consideração isso. E seguindo aqui por mais um regime tributário, lucro real, também já gravei vídeo sobre lucro real, assista lá, falei bastante sobre esse assunto. É importante a gente colocar em consideração o ICMS, é a mesma coisa, débito e crédito, apuração não cumulativa, os teus insumos das tuas mercadorias vão te gerar crédito, vão fechar com débito. Também você pode aplicar o decreto, no caso do Amapá, mas verificar se tem algum decreto de antecipação
para esse segmento de bares e restaurantes, algum decreto específico, alguma norma específica, que nenhuma tem de pagar 2,85 sobre a sua receita, a título de ICMS, tá? E o PIS/COFINS é não cumulativo. Diferente do presumido que é cumulativo, aqui no restaurante é não cumulativo, ou seja, tudo que eu compro, todo o procedimento que eu vou comprar, todas as mercadorias que eu compro para elaborar o meu produto final, para elaborar a minha alimentação, para que eu faça a minha venda, todos esses insumos vão gerar um crédito, certo? Vai ser confrontado o crédito com o débito e a diferença eu tenho que recolher. Lembrando que o PIS/COFINS, modalidade não cumulativa, também o recolhimento ali é mensal e o PIS/COFINS vence todo dia 25 do mês subsequente. Se cair em feriado, você antecipa. Se cair no sábado, por exemplo, 25, você paga dia 24 na sexta-feira, certo? E também não esquece das obrigações acessórias, tanto no presumido quanto no lucro real, para efeito de PIS/COFINS, você tem que enviar o SPED de contribuição, certo? É muito importante você colocar isso. Você tem que enviar a DCTF no pagamento do seu tributo, certo? No pagamento do seu DARF. E outra informação do lucro real muito importante aqui, que eu acho que é a base principal, é o fechamento do seu balanço. Para você aplicar a contabilidade de lucro real, você tem que fechar o seu lucro ou prejuízo. Você tem que encontrar o seu lucro contábil, fazer adições, exclusões, compensações, para encontrar o lucro fiscal e aí sim você aplicar a alíquota de 15% de imposto de renda e 9% de contribuição social sobre o seu lucro real, certo? Então, pessoal, analise o seu cenário, analise o seu restaurante, faça essa análise, procure um contador, procure um consultor que possa lhe ajudar, porque cada empresa existe seu formato, tem que ser analisado também a folha, certo? Tem que ser analisado item a item da sua atividade. Verifica a observação do buffet, porque buffet, serviço de fornecimento de buffet é ISS, é serviço. É diferente da venda da comida pronta, isso é comércio. Isso aqui é uma discussão que tem que ser levada em consideração para não confundir também. E além disso, verifica se no seu estado existe algum decreto específico a título de ICMS, no qual você paga um valor fixo, por exemplo, certo? Que nem no estado do Amapá você recolhe 2,85 a título de ICMS, tá, pessoal? Então, pessoal, neste vídeo eu passei um pouquinho de como funciona este segmento para a contabilidade de vários restaurantes, lanchonetes e similares. Mas se você tem dúvida, é sempre bom mandar perguntas, sugestões, acompanhar nosso canal e sempre se inscrever, marcar o sininho e receber sempre em primeira mão todos os nossos vídeos e as informações. Tá bom, pessoal? Abraço e até a próxima!